Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. É uma alegria estarmos aqui juntos para participarmos desse momento de aprendizado, de reflexão, de tirar até as dúvidas que muitos de nós ainda possuímos com relação à doutrina espírita, com relação aos fenômenos da mediunidade. E nós vamos iniciar preparando o nosso ambiente, fazendo a leitura de uma página do livro Deus Contigo, pelo Espírito Augusto e o médium Cleiton Levi. Nós vamos abrir aqui uma página para ver a mensagem. Pequenas mudanças. O benfeitor nos diz: nenhuma árvore floresce e frutifica sem atender ao processo natural de maturação que a caracteriza. Do mesmo modo, homem algum conseguirá transformar-se interiormente sem o esforço próprio na direção da autoiluminação. O benfeitor vem dizendo que da mesma forma que uma árvore para frutificar, ela precisa, primeiro já é a sementinha, aquela semente germinar e ir crescendo lentamente, e a árvore vai chegar ao seu momento propício de frutificar. Do mesmo modo, somos nós, os seres humanos. Para conseguirmos nos transformar, fazermos, como o espírita costuma dizer, a reforma íntima, é necessário o esforço próprio na direção da autoiluminação. E ele prossegue: do ponto de vista espírita, a transformação do caráter jamais estará ligada aos convencionalismos religiosos. Resultará sempre de um processo natural, traduzindo ação inteligente e movimento constante no curso do tempo e do espaço. A nossa reforma íntima, ela é íntima, ela depende de cada um de nós. Não depende dos convencionalismos das religiões, dos dogmas, das colocações que são feitas do exterior. Não, ela tem que partir de dentro de nós, mas é necessário o tempo, o espaço. Não se revela, portanto, através de alterações radicais, e sim por pequenas mudanças no campo comportamental. Eu não posso dizer assim: amanhã, quando eu acordar, já não serei mais ciumento, invejoso, vaidoso, orgulhoso, prepotente, mentiroso, maledicente. Não. São pequenas mudanças que nós vamos realizando a cada dia. Um pouco mais de tolerância com os companheiros de jornada. Um pouco mais de atenção com a própria família doméstica. Um pouco mais de afeto para com os filhos. Um pouco mais de respeito para com os pais. Um pouco mais de interesse para com a felicidade dos outros. E é um processo, é um pouco mais. A cada dia, um pouco mais. E ele diz: um pouco mais de compreensão para consigo mesmo. Um pouco mais de amor em tudo que se faz. Pensa nisso, examinando o conceito que fazes sobre a necessidade de autotransformação, porque para o espírito imortal
toda pequena mudança representará sempre uma grande conquista interna. Que possamos, Senhor, nesta noite, contarmos com os emissários do bem, contarmos com as tuas luzes amorosas, nos envolvendo, nos fortalecendo, dando-nos o bom ânimo, a coragem, a fé, a perseverança, para que possamos, um pouco mais, trabalharmos a cada dia as nossas imperfeições. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Bem, é uma alegria estarmos aqui, mandando um abraço para Karina. Karina, seja bem-vinda, Karina. Um abraço para a Sueli, para a Eudócia, para o Arnaldo, para a Denise. Que bom, para a Fátima. Os nossos queridos amigos estão chegando para o nosso curso de Espiritismo. Nós utilizamos, para esse curso, nós utilizamos a nossa apostila do segundo ano. É uma apostila que nós usamos para o nosso segundo ano de estudos, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós utilizamos o tomo único. E hoje nós vamos ver, dando continuidade ao módulo 4, porque essa apostila ela é dividida em módulos. O módulo 4, que fala dos médiuns, nós vamos ver o roteiro 2, que fala sobre a mediunidade nas crianças, e que é um tema que muitos ficam apreensivos, até quando chega algum pai numa casa espírita relatando que seu filho aparentemente tem alguma mediunidade. Como que agir? Como que devemos orientar aquele pai? Como que devemos acolher aquela criança na nossa casa espírita? Ou alguma criança que nós conheçamos, os pais, sem saber como conduzir, o que nós espíritas podemos dizer para essa criança? E Kardec, ele também teve esses mesmos questionamentos e ele pergunta aos espíritos sobre isso. E qual o objetivo hoje? De reconhecer a inconveniência de se estimular o exercício da mediunidade nas crianças e indicar os procedimentos adequados ao atendimento das crianças portadoras de mediunidade. Kardec pergunta em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 18, no item 221, na sexta pergunta, ele pergunta, querendo saber com relação aos inconvenientes e perigos da mediunidade. E ele indaga ao espírito que o assistia naquela ocasião. Kardec pergunta: haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? E o que vocês acham que esse espírito benfeitor respondeu a Kardec? Ele responde de uma forma bem incisiva: certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso, pois ele explica o porquê. Esses organismos débeis e delicados sofreriam, por essa forma, grandes abalos, e as respectivas imaginações, excessiva sobreexcitação. O benfeitor diz a Kardec que não é recomendável. E ele diz assim: os pais prudentes devem afastá-la dessas ideias, ou quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Mas nós sabemos que Allan Kardec, ele não se dava por satisfeito, às vezes somente com uma pergunta. Ele perguntava mais e mais e mais até ele ficar satisfeito. E ele insiste. E ele pergunta, então,
ele faz uma afirmação e questiona. Há, no entanto, crianças que são médios naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isto o mesmo inconveniente? Pergunta Kardec. E o que será que esse benfeitor responde? Ele diz, não, aí já é uma outra situação, é um outro contexto. Então, ali no livro ainda dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 18, no item 221, na sétima pergunta, ele diz, não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobreexcitada. E nós lembramos vários exemplos. Chico Xavier, com 4 aninhos de idade, ele já via sua mãe, via, ouvia, conversava com ela. Divaldo Franco passou a infância inteira brincando com o Jaguaraci e ele achava que era um amiguinho de carne e osso, até que ele se deu conta quando ele aparece e diz, olha, durante um bom tempo eu não vou mais aparecer. Naquele momento é que Divaldo percebe que não era uma criança encarnada de carne e osso, era um espírito. Mas eles tinham essa faculdade espontânea, a constituição, porque a mediunidade, ela é uma constituição orgânica. Eles, então, lidavam com aquilo de uma forma muito natural. E aí a gente continua refletindo. Posto isso, 2 aspectos ficam evidentes no que diz respeito à mediunidade nas crianças, vista sob o ótico da doutrina espírita. Porque quando o Chico, Divaldo, manifestam essa mediunidade sobre a ótica da igreja que eles frequentavam, eles não souberam ser orientados. Inclusive, o padre fala que deveria dar uma surra de Bíblia no Chico. E, coitado, a família, sem compreender o que o padre quer dizer, pega uma Bíblia e bate no Chico para ver se aquilo desaparecia. Então, a inconveniência de se estimular o exercício da mediunidade na fase infantil e a manifestação espontânea dessa faculdade nos pequeninos. O cuidado que precisamos ter. Então, nós vamos ver agora qual é essa inconveniência e o perigo no estímulo ao exercício da mediunidade nas crianças. A inconveniência e o perigo. Com efeito, se o exercício da mediunidade requer do próprio adulto disciplina, e poucos são os adultos que vêm com esse compromisso da mediunidade e conseguem levá-la adiante com responsabilidade, com seriedade, com disciplina. Por isso que Emmanuel fala para o Chico 3 vezes, né? 3 vezes, disciplina, disciplina e disciplina. Por quê? O adulto, para que ele tenha o exercício da mediunidade, a necessidade dessa disciplina, da sintonia com os espíritos superiores, a meditação constante, o estudo sério, continuado. Como que a gente pode exigir de uma criança ainda incapaz tantas responsabilidades? É muito difícil. A criança não teria preparo para isso. Martins Peralva, no livro Mediunidade e Evolução, lá no capítulo 38, quando ele aborda o tema mediunidade nas crianças, o que ele fala? Educar a mediunidade tem o sentido de colocar-se na dependência magnética. Só um minutinho, beber um pouquinho de água.
Educar a mediunidade tem o sentido de colocar-se na dependência magnética, mental e moral de espírito dos mais variados níveis evolutivos. O que é que Martins Peralva quer dizer com isso? Quando o médium ele está desenvolvendo, trabalhando a sua mediunidade, educando a mediunidade, porque a mediunidade ela precisa ser educada para que o médium ele tenha pleno controle desse fenômeno. Ele não pode permitir que o espírito o domine. Ele que tem que ter o controle para o momento adequado, o lugar, a hora certa, manifestar o que o espírito está comunicando de forma equilibrada. Então, Martins Peralva disse que para educar a mediunidade tem o sentido de colocar-se na dependência magnética, porque há o magnetismo nesse contexto, a mente, porque é uma ligação mental e moral de espíritos, mas dos mais variados níveis evolutivos. O médium, ele não recebe somente o seu orientador, o seu guia, o seu mentor. Não. Ele está ali numa situação de poder receber qualquer espírito que venha se comunicar. Se ele está, por exemplo, numa reunião mediúnica, ele tem que ter essa convicção de que ali, ele como um trabalhador, ele pode receber um espírito sofredor, um espírito mais agressivo, mais violento, mas pode também receber um mensageiro do bem, um espírito que venha para trazer uma comunicação amorosa, tranquila, pode receber às vezes até a comunicação de um espírito familiar, mas ele tem que estar ciente de que ele está numa situação, nessa dependência dos mais variados níveis evolutivos. E Martins Peralva continua dizendo, desse modo, sendo a criança inexperiente e possuindo um organismo frágil, fica necessariamente exposta aos efeitos de uma aproximação obsidiante. A criança, um adulto também, mas principalmente a criança, se ela vai querer desenvolver a sua mediunidade sem ter ainda um equilíbrio adequado, o que pode acontecer? Ela pode sofrer o assédio de espíritos obsessores. E isso pode acontecer, nós lembramos a médium Ivone Pereira, que ela criança, e ela às vezes vinham espíritos que não eram tão simpáticos e era um tormento para ela. Mas ela tinha uma mediunidade, ela tinha um compromisso espiritual. Ela precisava trabalhar com a mediunidade. É tanto que quando ela era pequena, o pai verdadeiro, o seu pai biológico, a espancava porque ela via perfeitamente o pai da sua reencarnação anterior, que era o Charles, sentado na cadeira, e ela dizia, não, você não é meu pai, não, meu pai é aquele que está sentado ali. E o pai não conseguia compreender e ela era submetida a castigos em função disso. Mas a mediunidade espontânea nas crianças, lá no Livro dos Médiuns, ainda no capítulo 18, no item 221, vem dizendo,
se em contrapartida a mediunidade é espontânea na criança, fica claro, conforme já foi dito anteriormente, que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. Quando citamos aqui um Chico Xavier, um Divaldo, eles tinham a mediunidade, principalmente o Chico, quando era criança, mas não era para ele um tormento, porque ele via a mãe conversava com ele. Mas aquelas crianças que têm essa mediunidade, mas que são cobradores do passado, que se aproximam para, muitas das vezes, aterrorizá-la, precisamos auxiliar a essa criança. E, geralmente, quando a criança chega à casa espírita, nesse contexto, é que nós precisamos saber dar as orientações adequadas. Mas nós vamos dizer quais serão. Sendo assim, quando essa mediunidade ela é espontânea, o que é natural tem um motivo a mais para ser tratado com naturalidade, segundo deduzimos das seguintes palavras do Espírito Superior dirigidas a Kardec. Se é natural, vamos trabalhar com naturalidade. E o que o Espírito diz a Kardec? Ele faz uma observação. Só que, antes de dizer o que esse Espírito fala para Kardec, infelizmente, as famílias, em geral, estão despreparadas. Ou acham que a criança está inventando alguma coisa, ou castigam a criança em função do que a criança está dizendo, ou levam para um psiquiatra. Eu estava ouvindo o doutor Paulo Frutuoso, médico espírita, um grande trabalhador, trabalha no centro, no Rio de Janeiro, o centro, que agora me fugiu o nome, o centro Frei Luiz, e ele relata, o pai, criança, quando começou a ter essas visões, essas manifestações, os pais, isso o pai do doutor Frutuoso, os avós levam o filho ao médico. Isso não sei em que década que foi, mas o menino foi submetido a choques elétricos para tentar salvar aquele menino diagnosticado com um problema mental. E os anos passam e depois o pai se torna um grande trabalhador. Mas o Espírito diz a Kardec, se é natural, ele diz, observa, nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisa naturalíssima, é o que acontecia com o Divaldo, o que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente, se conhece o Espiritismo. É o que o benfeitor diz. Se ela conhece o Espiritismo, e essa mensagem foi dada em 1861, que é quando publica o Livro dos Médiuns. Quando ela conhece o Espiritismo, ela não vai se impressionar. É certo, vem nos dizendo Herculano Pires, no livro Mediunidade, Conceito de Mediunidade. O que Herculano Pires nos diz? É certo que com o crescimento a criança vai se desligando, pouco a pouco, das injunções do mundo espiritual. André Luiz, o espírito, diz que a criança ela está mais ligada ao mundo espiritual do que ao mundo corporal até cerca dos seus 7 anos. Por isso que muitas crianças têm seu amiguinho imaginário, porque para nós é imaginário, mas para ela não é.
mas ela vai se desligando aos poucos dessas injunções do mundo espiritual, lembranças, às vezes, de outras vidas, e aí, com o tempo, vai desaparecendo essas lembranças. E Herculano Pires diz, passando a envolver-se mais efetivamente com as ocorrências do plano físico e, como consequência, as manifestações mediúnicas podem escassear. À medida que ela vai crescendo, se ela não tem um compromisso com a mediunidade, vai se escasseando, desaparece totalmente, ou pode também ressurgindo principalmente na adolescência, se ela tem um compromisso maior com a mediunidade. Mas nós temos que lembrar que as crianças, todos nós, né? Todos, mas as crianças, elas têm os seus espíritos protetores, têm os seus anjos guardiães, que estão sempre ali também apostos. Lá no prefácio, no capítulo 28, que trata das preces espíritas, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, o que Kardec diz no item 11 do capítulo 28? Todos temos ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom. Isso é muito bom saber que temos um espírito bom ligado a nós, ali, cuidando, velando, orientando, que nos tomou sob sua proteção. Porque antes de reencarnarmos já houve esse acerto lá no mundo espiritual. E Kardec diz, desempenha esse espírito bom junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Kardec não diz que esse anjo, esse espírito bom, esse espírito protetor, vai nos livrar das provações, não. Ele vai nos auxiliar, como um pai vai auxiliando seu filho, desde os primeiros momentos, para que ele possa ir se encaminhando pela vida fora. Esse anjo também vai nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, não tirando as provas dos nossos caminhos, mas nos auxiliando. Agora, as crianças e os problemas mediúnicos. É oportuno considerar que, mesmo espontânea, nem por isso, a faculdade mediúnica nas crianças deixa de ser, em muitos casos, dolorosa e preocupante. É o que eu falei. Às vezes, a criança, ela se depara, não com espíritos amigos, como o Divaldo, aquele espírito ali, criança, brincando com ele, aquele índiozinho. Não. De acordo com os comprometimentos daquela criança, porque nós sabemos que a criança é um espírito que já traz uma bagagem e nós não sabemos quais são os seus débitos do passado. E pode ser muito dolorosa, muito preocupante. Em várias épocas da humanidade e nos 4 cantos do mundo, há notícia de famílias atormentadas pela presença de espíritos, que se manifestam aos pequenos nas mais variadas formas. A criança grita apavorada, chora, corre para os braços da mãe, do pai. Por quê? São espíritos que se apresentam nas mais variadas formas, pelos diversos tipos de mediunidade, com os mais diferentes objetivos e intenções. É um tormento para a criança e um tormento para a família que não sabe como lidar com aquilo. Agora, existem recursos de amparo às crianças portadoras de mediunidade? Será? Como que podemos
ajudar a essa família, ajudar a essas crianças. Martins Peralva, no livro Mediunidade e Evolução, capítulo 38, falando de mediunidade nas crianças, ele diz o quê? É o roteiro que nós, trabalhadores de uma casa espírita, ou que tomamos conhecimento que alguém está passando por essas aflições, o que nós devemos orientar. Não é nada mirabolante, nada difícil de ser realizado, nada que vai exigir recursos materiais, financeiros, não. O que Martins Peralva nos diz? A prece. A prece em favor dos espíritos que delas tentam acercar-se. Os pais orarem junto com aquele filhinho em favor daqueles espíritos. Pedir perdão àquele espírito se porventura fez algo de errado, se equivocou diante dele. A prece, os passes oferecidos na casa espírita, os passes magnéticos espirituais oferecidos pelos companheiros da casa espírita. A evangelização infantil, mas a evangelização desde o bebezinho. Nós agora temos a alegria de vermos casas espíritas que já começam a trabalhar com o casal que deseja engravidar. Casas espíritas como a nossa já oferece a evangelização desde a mãe que carrega já em seu ventre um bebezinho. Evangelização no ventre. Quando aquele bebezinho nasce, ele já nasce já sendo evangelizado. Então, as casas espíritas agora oferecem uma evangelização apropriada para o casal que quer engravidar, para a mamãe gestante, para o bebezinho e por aí vai. E essa evangelização, que deve ser pelo menos uma vez na semana, mas que os pais realmente levem a criança, levem com constância, semanalmente, independente se está chovendo, se está calor, se está frio, levar, a fim de que possam, pouco a pouco, ir assimilando essas noções doutrinárias compatíveis com a sua idade. Porque nós evangelizamos o espírito é que está sendo evangelizado. Muitos pensam assim, mas o bebezinho não está entendendo. Mas nós estamos falando com o espírito. E o espírito, ele assimila, ele compreende. E há toda uma técnica, toda uma preparação daquelas aulas de evangelização, as músicas, de acordo com a idade daquela criança. E é importante também, e a evangelização, ou melhor, a Federação Espírita Brasileira, ela tem um folheto que fala sobre o Evangelho no lar. O Evangelho no lar também é igualmente importante para o equilíbrio dos familiares e da própria criança. A oração em conjunto no lar. Qual é o objetivo do Evangelho no lar? Nós temos feito todos os domingos, às 10 horas da manhã, a nossa live pelo Facebook e pelo Instagram, o Evangelho no lar. O objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos, à luz do Espiritismo e sob a assistência dos benfeitores espirituais. Então é muito importante, desde a criança pequenininha, o bebezinho, participar. Ele vai estar ali, o espírito vai estar sendo evangelizado.
o Evangelho. Então, qual é a orientação? A prece, o passe, a evangelização e o Evangelho no lar. Com isso, a criança vai se harmonizando, o espírito que está junto a ela vai sendo também evangelizado e tudo se pacifica. E nós lembramos Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, no capítulo 3, versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo. Então, a criança, ela tem o seu tempo também. Se os frutos, eles precisam estar maduros para serem colhidos e saboreados, os pais devem esperar a época oportuna para que os filhos exercitem a mediunidade. Se fizer parte dos deveres dele, filho, deveres assumidos no mundo espiritual antes de reencarnarem. Se não, com a oração, o passe, a água magnetizada também é importantíssima. A água magnetizada, o Evangelho no lar, a criança vai se harmonizando, vai se equilibrando. Aproveitando, mandando também um abraço para Alain, muito bom. Alain aqui também conosco, participando desse nosso curso de Espiritismo. Aproveitando para mandar um abraço também para a Lúcia, para a Leondina, para a Verônica, Eudócia. Eudócia, na hora que fizermos agora a nossa vibração, mentaliza o pedido que você deseja e depois manda de preferência para o nosso WhatsApp, para que a gente possa botar na nossa reunião de irradiação e vibração, que é toda terça-feira. Mas nós orientamos que a pessoa que está querendo ser atendida, beneficiada, ela precisa estar em sintonia na hora da nossa irradiação e vibração, toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite. Nosso WhatsApp é 1999 341 6316. Nós vamos agradecendo, vamos fazer a continuidade agora com o nosso passe, a nossa vibração, mas lembramos a todos que amanhã, 10 da manhã, nós temos o nosso Café com Evangelho e às 8 da noite nós temos o nosso curso de Espiritismo. É uma alegria estarmos aqui compartilhando com todos vocês e só podemos agradecer.